existe essa preocupação da questão nuclear por uma questão humana mesmo, uma questão de que a gente se preocupa com as vidas das pessoas que podem ser, né, muito afetadas, a saúde e tudo mais, e também a própria questão ambiental disso tudo, mas não precisa, né? Você mesmo disse isso, não precisa ser uma guerra nuclear, não precisa ser um conflito nuclear para haver impacto global. E aí eu queria chamar o Carlon para essa conversa aqui, para a gente trazer um pouco de como o mercado já sentiu esse impacto em poucas horas, né, Carlon? Com certeza, Dani. Os efeitos sobre a economia, eles são sentidos de forma direta, imediata e também a curto, médio e longo prazo. Aí depende da intensidade do conflito, da durabilidade, né, dessa tensão que está lá. Tão logo já começam, né, os primeiros ataques, as bolsas que abriram o dia estavam em queda, né, a Bovespa no Brasil, ela acompanhou essa queda mundial. Agora são medir 14, mas por volta de 11h30 estava com queda de 0,46%, que foi a última atualização, e o dólar também vem subindo também nesse encalço, né? O investidor fica um pouco mais arredio, né? Fica mais esperando para ver qual vai ser mesmo esse desfecho, então não faz ali as suas posições, as suas compras de ações das empresas, então é natural que o mercado sinta isso de forma imediata, né? Então a queda é generalizada pelo mundo afora. O dólar também está subindo em função disso. E um outro efeito, esse sim pode ter um efeito mais amplo, né? Até quem está nos ouvindo pensa, o que eu tenho com isso, né? Que tem a ver com isso, mas pode ter sim, sentir no bolso, sentir no supermercado, né? Que a inflação aqui no Brasil pode ser afetada por causa do combustível, né? A gente já teve uma alta no barril de petróleo, no início da manhã estava em 10%, agora está estabilizada em mais ou menos 8%. E isso afeta, obviamente, o combustível que a gente usa aqui. Embora o Brasil tenha sua produção, e ao contrário do que muita gente pensa, que até feito propaganda aqui, interna, de que o Brasil é autossuficiente, não é. A gente precisa de importar petróleo para fazer o blend aqui, para fazer o refino. 30% do diesel do Brasil consumido hoje, isso na ponta, é importado. Mais ou menos 10% da gasolina, então isso pode ser que tenha um efeito, sim, de alta dos combustíveis. No passado a gente tinha até um efeito mais imediato, porque existia uma política que era ajuste de acordo com o mercado. Isso mudou, né, de 2, 3 anos para cá. Então outros componentes são analisados, mas não tem como ceder uma pressão de alta de petróleo acentuada. E quando aumenta-se o combustível, você tem aí uma série de custos, né, que vem no encalço, né? O frete fica mais caro, tem que ser repassado. Então, para chegar produto para o varejo, para ser distribuído, né, num país desse tamanho, né, continental, onde a malha rodoviária é muito importante para fazer essa distribuição de produtos, então acaba tendo uma pressão de custo, então isso é repassado para a ponta do consumo. Então pode ter efeitos da inflação brasileira, até em médio prazo, né, se dependendo aí de quanto tempo vai demorar esse conflito. Sim. Então fica mais caro o frete. Até para a produção no campo também, né, usa-se muito irrigação com base em motor a diesel. As máquinas também tem muitas produtos que utilizam esse combustível, então acaba aumentando esse custo e isso é repassado, não tem como. E aí vai mais além também. A gente está na época de estiagem agora. Então as hidrelétricas que fornecem energia, elas estão com os reservatórios um pouco mais vazios. Então é natural que nessa época as termoelétricas sejam acionadas para dar garantia na geração de energia. E grande parte dessas termoelétricas, embora tenha muitas que são feitas com gás, mas tem muita termoelétrica que é com diesel também. Então tem uma pressão de custo de energia e esse pode ser até sentido mais rapidamente. Tem as bandeiras tarifárias, né? Isso pode ser, já estamos na vermelha, né, em função da estiagem, então pode ser que perpetue essa bandeira vermelha, então o preço fica um pouquinho mais salgado ali para o consumidor de energia. Então isso tem sim relação, né, um conflito dessa né, dependendo até de como vai, para que lado que vai. Tomara que não vá aí para esse lado nuclear, né? Aí é uma questão muito mais complicada, muito pior. Mas essas tensões, assim, elas são suficientes para mexer com o mercado, para mexer com essa economia de base, sim. E aí esses efeitos de curto prazo a gente sente com certeza. Carlos, desculpa de te interromper, mas tem um ponto a mais aí também, que é a questão das companhias aéreas, né? A região ali agora ela está sob suspensão, né? O prefeito nos falou aqui. 3 dias, né? 3 dias de suspensão, não é especificamente sobre Israel. Nós temos ali, por exemplo, parte do espaço aéreo turco, região da Jordânia, negócio. Isso já teve um reflexo em cima das empresas aéreas, né? Na Bolsa de Nova York já teve
teve uma queda na receita. E lembremos, né, nós estamos entrando no período de férias escolares aqui no Brasil, perdas das companhias aéreas, aumento do custo do querosene, pode refletir também em passagens, né, mais caras para o consumidor. Quando tem um espaço aéreo, né, numa região tão importante, que ali nós temos na Ásia, a gente fala muito focado na questão do Oriente Médio, mas tem economias de mercado importante na Ásia, que é vizinho ali, né? Tem a Índia, né, que faz parte dos BRICS, um país que tem uma economia bastante volumosa. Temos a China, que é uma economia de mercado, a segunda maior economia do mundo, e o Japão também. Então, se tem qualquer tipo de efeito sobre esses países, você tem um efeito cascata para os outros países, que são países que são importantes parceiros comerciais do Brasil, inclusive. Exato. A questão específica do setor aéreo, quando tem esse prejuízo, eles têm seguros, né? Esses seguros são acionados e existe uma ferramenta mundial que chama Resseguro, e esse prejuízo é rateado. Então, o preço do seguro que está embutido no valor da passagem aérea, isso é repassado de forma quase que imediata. Sim. Então, tem uma pressão de custo né? Aí tem a demanda, né? O Fred lembra que está perto aí do feriado de Corpus Christi, está perto aí das férias escolares, que tem um fluxo maior por passagem aérea, então pode ter uma pressão sobre o preço em função disso. E quando eu falo em parceiros comerciais, a gente lembra que se atrapalhar esse fluxo comercial para os países da Ásia, a China é o principal parceiro econômico do Brasil, né? A China importa do Brasil, né? O Brasil exporta para a China minério, aço, produtos do agronegócio, né? Então, são cadeias produtivas importantes. Então, se tiver qualquer tipo de alteração nesse fluxo comercial, nessa entrada e saída ali, isso é bem complicado para as empresas brasileiras. Então, pode refletir em situações até de emprego mesmo, né? São grandes empresas que têm a importação, a exportação para a China como motor. Então isso acaba tendo efeito aqui se demorar, se fechar esses espaços, esse fluxo. E vice-versa também, né? Esses países... A gente depende, né, de muitas coisas. Muita coisa, né? A China importa para o Brasil, exporta para o Brasil importa da China muitos insumos, além de produtos acabados, né? Vestuário, têxtil, utensílios domésticos, brinquedo, plástico, essas coisas vêm muito da China. Que são também derivados de petróleo, né? São também derivados de petróleo, então são consumidos aqui no Brasil. E insumos para a rede, para a farmácia, para a indústria farmacêutica, insumos para a própria agricultura, né? De ração, de outros defensivos, vem muito de lá também. Então acaba tendo esse problema, se atrasar. Uma coisa importante que o Carlos falou, ele está falando da China, etc. O que a China tem a ver com o Irã, com o Oriente Médio? É uma coisa bem simples. Tudo isso, quando você compra ali, você entra no site e pede um produto, uma camisa, um vestido, um eletrônico da China, o caminho que ele faz para cá são de duas formas. Ou ele contorna a África, o sul da África, pelo Cabo da Boa Esperança, ou ele diminui em 12 dias, mais ou menos, 12 a 15 dias, e em alguns milhões de dólares o custo do transporte, contornando exatamente ali o Mar Vermelho, atravessando o Canal de Suez, que é alguns quilômetros ao sul de Israel, ali na região do Egito. Então, uma coisa, o Carlos está falando de China, mas o conflito não é lá no Irã. É isso. Perto, né, da região. Então, toda essa situação. Quando você está fazendo sua compra ali no site, você acabou de pegar o seu celular e fala assim, não, vai chegar aqui. Acabei de comprar a blusinha da China e vai chegar aqui. Uma das preocupações com relação a isso é exatamente esse fluxo do comércio. Se não é interrompido esse fluxo comercial, em função do conflito, aí, dependendo muito da amplitude dele, esse desvio feito aí que o Fred menciona, ele aumenta o custo, né? Aumenta o frete consideravelmente, os prazos de entrega. Então, 12 dias isso implica uma série de questões imediatas, né, para todos os consumidores, né? Exato. Tanto a gente está comprando a blusinha, que comumente se fala, né, com esse tipo de importação, com uma grande indústria brasileira também que precisa desses canais, né, dessa logística para fazer suas trocas comerciais. Então isso tem um efeito muito importante sobre a economia brasileira. A gente tinha um cenário no início do ano que ele continua, né, que é a questão dos preços dos alimentos que está alto e está ali
refletindo diretamente na popularidade do governo e tudo mais, e que o próprio presidente Lula ele tinha essa expectativa de que em junho haveria essa mudança, que haveria uma safra melhor ali, que haveria uma safra recorde, que esses preços iriam diminuir, mas agora com esse conflito e a gente trazendo essa possibilidade de que essa alta do petróleo vai impactar, vai ter esse efeito cascata, né, sobre toda essa cadeia. Isso pode frustrar também, né, os planos do presidente, que inclusive já se manifestou aqui também contra esse conflito. É verdade. O indicador de inflação que é perseguido aí pelo governo, as metas que moldam aí a política monetária, ela é uma cesta de produtos e variações de preço. Se por um lado a gente está prevendo uma safra recorde de grãos no Brasil, que deve se repetir esse ano, tudo indica que sim, grande parte dessa safra ela é importada, né? Ela é exportada. Então é isso que eu falei, né? Se tem algum problema de efeito sobre a logística, né, do escoamento dessa produção, isso acaba afetando muito aqui, né? Vai escoar a produção para onde? Sim. O mercado interno não garante o consumo disso tudo, principalmente grãos, soja. Sim. Então isso tem esse efeito. E o caminho inverso são esses custos de insumos que eu estava me referindo, energia, elétrica, combustível, que por mais que tenha uma produção recorde ou de produtos agrícolas, né, de alimentos, para produzir fazer essa produção vingar, tem essa base toda de transporte, de frete e para próprio cultivo e colheita, né, que depende aí de combustível e de energia. Sim. Então acaba tendo um efeito também importante sobre esses custos e logo na inflação.